Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para a gente poder falar de um grande pedagogo que mudou muito técnicas e inovou bastante na questão da educação infantil. Bom, então nós estamos falando de Freinet, tá bom? Então, nesse trabalho, a gente destacou dois artigos que nós consideramos interessantes sobre Freinet, onde falou sobre Freinet e sobre a aplicação de suas técnicas e depois os resultados obtidos. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre Freinet? O primeiro artigo é sobre as implicações pedagógicas de Freinet para a educação infantil, das técnicas ao registro. Esse artigo é da Flávia, da Grace e da Cassiana. Bom, inicialmente elas começam falando sobre a vida e obra de Freinet. Bom, Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896, no pequeno vilarejo em Gars, no sudoeste da França. Em 1914, Freinet foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Um pouco antes, ele estava cursando o curso de pedagogia, no qual ele teve que parar para poder ir para a guerra. Lá na guerra, ele acabou sendo gravemente ferido pelos gases e teve um problema muito sério com os pulmões. Então, ele não conseguia falar durante um longo período. Então, como as aulas tradicionais, elas são o professor falando, o aluno ouvindo na cadeira, então ele não conseguia fazer esse tipo de aula, ele não conseguia mais ministrar desta forma. Então, ele teve que se reinventar e renovar para que ele pudesse continuar aí nesse sonho dele de ser pedagogo, né, e de estar ensinando para as crianças. Em 1924, Freinet insere a imprensa no espaço escolar. Em 1933, Freinet foi abolido do ensino público. Por quê? Por causa dessas novas técnicas que ele começou a aplicar nas escolas. E isso não foi bem visto. Então, incomodou bastante as pessoas e, em função disso, ele foi abolido do ensino público. E por isso, em 1935, ele começa em Vincelma a Escola Livre. Então, ele criou sua escola, onde ele pôde realmente aplicar suas técnicas. Em 1940, Freinet foi preso e mandado para o campo de concentração de Var. Isso aqui já é na Segunda Guerra Mundial. Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, Freinet também acabou auxiliando algumas pessoas que estavam ao seu redor, ensinando a ler, a escrever, né? E quando ele estava na prisão, ele acabou escrevendo alguns livros também, tá? E em 1966, Freinet ele falece na cidade de São Paulo. Só que ele foi sepultado lá no vilarejozinho que ele nasceu, que foi no vilarejo Gar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho das técnicas que foram criadas por Freinet. Tá? A gente tem aí a autoavaliação, que são fichas preenchidas pelos alunos para registrar a própria aprendizagem. A gente tem também a aula passeio, que é uma das mais conhecidas de Freinet, assim como a roda de conversa, né? Então, assim, a aula passeio é um momento que as crianças saem do ambiente escolar e vão para campo. E a roda de conversa é um momento que ele conversa com as crianças e que há aquela troca, aquela interação entre aluno, professor, professor-aluno. Correspondência interescolar, que os alunos comunicavam com outros estudantes de escolas diferentes. A autocorreção, que é a correção de textos realizada pelos próprios alunos, né, pelos próprios autores, sob a orientação de um professor educador. A gente tem o fichário de consulta, que são fichas criadas por alunos e professores para suprir as lacunas dos livros didáticos. E aqui embaixo, à esquerda, a gente tem aqui uma foto da época de Freinet, das crianças procurando nesses fichários de consulta. A gente tem também a imprensa escolar, que os alunos eles escreviam textos que eram publicados e lidos por colegas. E aqui em cima, à esquerda também, a gente tem 3 crianças aqui escrevendo textos para serem publicados. A gente tem também o livro da vida, que é o caderno no qual os alunos registravam suas impressões, sentimentos, pensamentos, que eram um registro do ano escolar da classe. A gente tem também o plano de trabalho, que são atividades realizadas em pequenos grupos, sob a orientação do educador. Com base em um tema, eles desenvolvem um plano a ser realizado. A gente tem também o texto livre. O texto é livre em formato e em tema. Aqui a gente tem uma observação de uma criança escrevendo. Estudo de meio. Freinet levava a criança para fora da sala de aula para conhecer o entorno, as pessoas, a cultura local e descobrir novos interesses que surgiam no caminho.
cantos de atividade, divisão no espaço físico com diferentes propostas de trabalho, onde o aluno pode executar de maneira autônoma, socializando com outros alunos. Jornal mural, que é feito pelas crianças em criação coletiva, fica em exposição na escola. Aqui, mais ao centro da tela, a gente tem que Frenet numa aula de estudo do meio, onde ele estava fora, ele estava em campo, e ali mesmo ele viu alguma coisa e começou a explicar para aquelas crianças que estavam ali. Ou seja, ele o tempo todo ele exercia a sua pedagogia com aquelas crianças, né? Ele exercia o seu ato de ensinar. E aqui embaixo, à direita, a gente tem aqui um modelo de um jornal mural da época, né? Das publicações que as crianças realizavam. Bom, esse texto, o que a gente observa, né? Que as técnicas utilizadas deixaram de lado o tradicionalismo e trouxe algo inovador e atrativo para as crianças. Houve uma maior participação e interação das crianças, proporcionando a essas crianças maior senso crítico, senso de responsabilidade, maior liberdade, né? Eles eram mais livres e podiam fazer suas próprias criações, né? Então, assim, maior colaboração, maior cooperação, isso tudo era muito legal e muito enriquecedor. O segundo artigo já muda totalmente, a gente sai daquela ideia de que as técnicas de Frenet só são utilizadas no ambiente infantil e a gente vem para o ensino superior, né? Então, é isso que a gente achou legal nesse artigo, que são técnicas de Frenet no ensino superior. A construção de uma outra educação é possível, né? Ele foi escrito por Flávio Bolés Júnior. Bom, esse artigo fala que foram aplicadas técnicas de Frenet de Paulo Freire nas escolas de ensino superior, nos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, nas escolas de São Paulo, Minas e Paraná, tanto na capital quanto no interior. Bom, então o que a gente observa, né? Que muitos profissionais que trabalham com educação, seja no setor público, seja no setor privado, pouquíssimos são os que realmente dedicam a fazer uma docência diferente do tradicional, seja pela falta de conhecimento, seja pela falta de jeito em lidar com aquelas técnicas de fazer algo diferente, fazer algo mais divertido, né? Então, assim, realmente é muito mais difícil a gente ver isso aí na prática, realmente funcionando, principalmente no ensino superior, né? Então, bom, essas técnicas, elas foram aplicadas, foram canto de interesse, roda de conversa, aula passeio, texto livre, tá? Então foram todas técnicas utilizadas aí dentro dessas escolas aí, junto com esses alunos e professores. Então, o que a gente observa, né? Que a aplicação dessas técnicas nas aulas de disciplinas do curso de pedagogia desencadearam diferentes olhares e considerações por parte dos alunos a elas submetidos. Então, o que a gente observou? Primeiro, alguns adoraram as técnicas, a nova metodologia de ensinar, né? A maneira como a disciplina foi ministrada. Em compensação, em contrapartida, outros não gostaram. Consideraram que eles simplesmente não tiveram aula, né? Eles chegaram aí à coordenação, falaram que o professor estava enrolando ao invés de ensinar. Só que, nisso tudo, o que a gente observa? Que nós tivemos 80% de aproveitamento do conteúdo da disciplina que foi ministrada. Então, apesar desses pontos negativos, a gente observa que essa metodologia tem muito mais a acrescentar, muito mais a nos contribuir, do que realmente a gente simplesmente falar assim, não vou tentar. Né? Então, assim, é algo que realmente vale a pena a gente estudar cada vez mais e tentar aplicar cada vez mais para que a gente tenha cada vez retornos melhores e mais satisfatórios, né? Então, bom, esses daí foram os artigos que a gente pesquisou. Caso vocês tenham interesse em estar buscando aí mais detalhes, tá bom? Bom, gente, é isso daí. Ficamos por aqui. Muito obrigada aí pela atenção. Um abraço. Tchau.